é incrível como muita gente diz assim, eu quero até usar um exemplo que é do Big Bang. Eu quero usar esse exemplo, presta atenção nisso. O Big Bang, Michael, você acredita que seja verdade? Eu acredito que Deus criou o mundo e essa é a verdade. Deus criou o universo e isso é verdade. Agora eu quero lhe mostrar como Deus é a verdade até em meio à ciência. A ciência vem dizer que foi o Big Bang que houve aquela explosão e tudo começou a ser feito, tudo começou a ser construído, tudo começou a parar em seu devido lugar. Só que o que a ciência diz é que o universo inteiro era como um grão de areia na mão de um homem. E cara, por favor, entenda isso aqui. A Bíblia vem dizer que o universo inteiro é um grão de areia na mão de Deus. Coincidência? Não. Não é coincidência. É a Bíblia confirmando. Ou a ciência confirmando o que a Bíblia diz. E a ciência vem dizer que aquilo explodiu e começou a ser formado o universo. Mas por favor entenda, há uma lei da física que diz que aquilo que está parado tende a ficar parado. É a lei da inércia. Aquilo que está em movimento fica em movimento. Aquilo que está parado tende a ficar parado, irmão. É uma lei. É absoluto. Agora olha isso. Se aquilo que está parado tende a ficar parado, como é que aquele grão que estava parado explode? Porque foi gerada uma energia dentro dele para explodir. Agora os cientistas chegam a dizer que foi um alienígena que fez isso, para não assumir que foi Deus. Sendo que Deus disse, haja luz, e aquele pequeno grão de areia então entrou em combustão. E quando algo entra em combustão, que explode, o que é que nós vemos? Luz. A luz aconteceu. Irmão, a ciência vem dizer que os primeiros animais surgiram da água. Darwin vem dizer que os animais vieram evoluindo da água. Só que a Bíblia vem dizendo em Gênesis capítulo 1 que os primeiros animais surgiram da água. Deus olhou para a água e disse, da água se forme, água forme os animais. E da água começou a se formar os animais. Perceba que o darwinismo nesse ponto não está errado. Os primeiros animais surgiram da água. Mas o que você está querendo dizer é que a igreja ela foi liberta para seguir a verdade, cara. Não um relativismo, mas uma verdade. Não uma ideologia, mas a verdade. E a verdade é Deus. O próprio Jesus vem dizer, eu sou a verdade. Então, qual é a identidade da igreja? É um povo livre, seguindo aquele que o libertou. É um povo que foi chamado para fora, seguindo aquele que o chamou. E aquele que o chamou é a própria verdade. E você pode olhar para mim e dizer, Michael, Deus não existe. E eu vou dizer, ei, Deus existe. Nós é que não existimos. Eu é que sou relativo. Deus é absoluto. Porque eu estou aqui hoje, mas amanhã posso não mais estar. Mas Deus sempre vai estar. Deus é absoluto. Tanto que a Bíblia vem dizer que todas as coisas subexistem nele. Ou seja, tudo existe porque Deus fez existir. Tudo existe dependendo de Deus, que é a própria existência. Ele é absoluto, por isso ele é a verdade. Você está entendendo isso? Segundo ponto que eu quero colocar aqui está em 1 Coríntios, capítulo 12, que vem definir outra coisa que a igreja é. Capítulo 12, versículo 27, vem dizer assim, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Presta atenção, aqui o apóstolo Paulo estava falando com a igreja apenas. Então a igreja é corpo de Cristo. A igreja faz parte do corpo de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo aqui nessa terra. E presta atenção nisso, por favor. É que se a igreja é o corpo de Cristo Jesus, então de fato ela funciona muito bem. Então de fato ela é viva, de fato ela é funcional, de fato ela não é uma instituição. Ela é um corpo, ela é um organismo.
Ela não é uma instituição, ela não é uma empresa, ela é um organismo vivo, cara. A igreja é um corpo, um organismo vivo. E aqui eu quero que você entenda. Ah, Michael, eu posso ser igreja sem congregar então, né? Já que a igreja não é o templo, já que a igreja não é a instituição, já que a igreja não é a congregação, eu vou lhe dizer, irmão, não é possível ser igreja sem congregar. Porque a igreja é um corpo, ou seja, um conjunto de vários indivíduos. Você já viu que a gente diz corpo discente ou corpo docente de uma universidade? E o que é um corpo discente ou corpo docente? É vamos dizer assim, a aglomeração, é a comunidade, é a congregação. Não há como ser corpo de Jesus sem congregar, mas não significa que a congregação é automaticamente corpo de Jesus. Você está entendendo isso? Não é possível ser corpo de Jesus sem congregar, mas nem toda congregação é corpo de Jesus. Entendeu? E aqui eu quero que a gente entenda outra coisa. A gente tem vivido igreja, até congregação, né, de uma maneira muito hierárquica. E na verdade, título não define hierarquia, define função dentro do organismo vivo, cara. Olha o que vem dizer no versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, no corpo. Ele estabeleceu no corpo, no organismo vivo. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ele começa a falar de dons espirituais, ele começa a falar de talentos, ele começa a falar de dons ministeriais, ele começa a colocar títulos também nisso. Só que ele vem dizer que isso foi dado ao corpo, ao organismo vivo que é a igreja. Então Paulo não estava falando sobre um modelo hierárquico, ele estava falando sobre órgãos dentro de um corpo, células, órgãos, membros dentro de um organismo vivo, cara. Não se trata de uma hierarquia. O apóstolo, ele não é o CEO da empresa, ele não é o dono da empresa, o sócio majoritário e todos os outros o obedecem por causa disso. Não é isso. O apóstolo não é esse cara. O apóstolo, ele é um órgão dentro do organismo vivo. E aqui eu quero que você entenda algo muito importante. Uma pessoa sem coração, ela não vai viver. Mas assim também uma pessoa sem pulmão não vai viver. Uma pessoa sem uma mão não vai viver. Aí você pode dizer, Michael, mas se derem socorro, tratarem do ferimento e ela viver sem mão? Não estou falando nesse sentido, cara. Eu estou falando no sentido de arrancar a mão, perder, não ter nenhum cuidado. Você está entendendo? Ela vai morrer, vai sangrar até morrer. Então não existe um maior do que o outro na igreja. Todos são iguais, cara. Por que nós vivemos de forma hierárquica quando na verdade está falando de uma função para fazer funcionar esse organismo vivo? Não tem a ver com hierarquia, cara. E tanto não tem a ver com hierarquia que eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. 1 Pedro 5:1. Olha o que vem dizer. Passei um pouquinho aqui. 1 Pedro 5:1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu também, presbíteros como um presbítero como eles. Olha o que Pedro vem dizer. Ele é apóstolo, mas quando ele escreve a primeira carta, ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Se presbítero ele estivesse falando de cargo hierárquico, como é que o apóstolo seria maior que o presbítero se o próprio Pedro vem dizer, eu também sou presbítero? Por que ele não disse eu sou apóstolo, já que é para falar de um cargo, já que é para falar de uma hierarquia? Por que ele não disse sou apóstolo? Não, ele disse sou presbítero. Como quem diz assim, olha, no início do meu ministério eu era apóstolo, mas agora no final do meu ministério eu evoluí, eu passei, subi de cargo, agora sou presbítero. Só que não é isso que está acontecendo. A palavra presbítero significa ancião. É alguém velho na fé, experimentado na fé, experiente.
Por isso que o próprio apóstolo Paulo, quando ele diz para Timóteo, ele fala assim: ei, não aceite acusação contra um presbítero. Por quê? Porque o presbítero é aquele que é o mais alto cargo, maior do que o apóstolo, é aquele bambambam, manda-chuva do pedaço? Não, cara. É porque o presbítero é aquele velho no negócio, experimentado na fé, entendeu? Fiel, que passou uma vida de princípio, uma vida de constância, uma vida de fidelidade, uma vida de entrega, entendeu? E esse cara que passou essa vida assim e agora é um ancião, é um presbítero da igreja, ele não tem por que olhar para esse cara que foi fiel, que foi digno de honra, né? Vamos colocar assim, e dizer que vai aceitar acusação contra esse cara. Não é assim. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo fala: não aceita acusação sem duas ou três testemunhas, cara. Por quê? Porque esse homem é fiel, esse homem é digno até de honra. Esse cara, ele teve uma vida de sacrifício, de entrega, de fidelidade à fé, de fidelidade ao reino de Deus. Então entenda, a igreja não trabalha com hierarquia. Na congregação há hierarquia, mas na igreja não. A congregação precisa de uma hierarquia, por quê? Porque um monte de gente junto, irmão, precisa de um líder. Assim como no deserto com Moisés, precisou existir um líder para organizar aquelas pessoas. Assim também existe na congregação, na denominação, um líder para organizar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Mas na igreja todos são iguais, não há hierarquia, irmão. Ela é um corpo, um organismo vivo, onde a igreja ela é o corpo e Jesus é o cabeça. Aqui eu quero, antes de eu falar de Jesus que é o cabeça, eu quero falar do corpo um pouquinho. Sabe, esse corpo é formado por membros e eu quero lhe mostrar que não há membros que são disfuncionais ou intrusos no corpo de Cristo. Não há. Irmão, Jesus vem falar assim, ó, em uma das parábolas ele vem dizer que o trigo e o joio iriam crescer juntos e um dia seria tirado o trigo e separado o trigo do joio, onde o trigo seria colocado no celeiro e o joio seria lançado no fogo. Perceba que o trigo e o joio cresceram no mesmo lugar, mas eles não eram a mesma coisa. Aqui eu quero que você entenda, existem pessoas que vão estar junto no mesmo lugar, mas igreja não é o mesmo lugar. Igreja é um ser, um organismo vivo. E o joio não era trigo, irmão. Então o que eu quero que você entenda é que não há joio na igreja. Pode haver joio na congregação, mas na igreja não há joio. A igreja não é composta por joio. A igreja só é composta por trigo.